O mundo, reforçando os fundamentos da fé cristã. Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes sintonizados na Rádio Super, a Rádio 100.5 FM, a um programa da pastora Ângela Valadão, a qual é âncora com parceria do TDI, a Teoria do Design Inteligente. E hoje o nosso programa está mais do que especial. E eu queria convidar vocês a participar conosco. 31 987 33 370. E eu tô rindo aqui porque a Michelle falou que antes de eu entrar no ar, eu ia ficar cansado, porque eu tava pulando aqui no estúdio. Pois é, eu falei, mas né, não me ouve, tô igual a Voz do Brasil. Ninguém me ouve, ele tá todo empolgado com o convidado dele hoje, e eles vão falar sobre criacionismo e TDI com Michelson Borges. Esse é o Bússola do Mundo, o programa que acontece todas as quintas-feiras a partir do meio-dia, com a apresentação de Edward Belloni. Isso, agora eu respirei. Respirou? Vamos lá, pessoal. Anota aí para participar, inscrito conosco, 31 987 93 370, e no YouTube também tá ao vivo, Rádio Super 100.5 FM, Rádio Super 100.5 FM, é só sintonizar, a gente tá lá ao vivo. E essa tarde, né, a gente tem um convidado muito especial, que é o Michel Borges. Ele é presidente da Associação do Criacionismo no Brasil e é jornalista. Tá me ouvindo bem, professor? Estou ouvindo sim, amigos, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, a gente também está te ouvindo, ótimo. Professor, para a gente começar o nosso diálogo, o nosso bate-papo, eu queria que o senhor pudesse falar para a gente qual que é a diferença do TDI e o design inteligente. Voltando aqui, qual que é a diferença do design inteligente e o criacionismo? Bom, mais uma vez aí, boa tarde aos ouvintes da Rádio Super. Uma alegria aqui, um privilégio estar com vocês, ainda mais para falar sobre um tema tão apaixonante, né? Origens. Quem já não se perguntou, né, de onde veio, para onde vai, por que está aqui? Criacionismo, TDI, lidam com essas questões fundamentais. Mas tem algumas diferenças, embora também haja muita semelhança entre esses dois modelos. A teoria do design inteligente, ela se preocupa mais em identificar evidências, como o nome já diz, né, de um design inteligente, um design intencional na natureza, no universo. Eu diria assim, as digitais de um criador. Já o criacionismo, eu me refiro aqui agora ao criacionismo bíblico, ele também entende que, obviamente, existem digitais do criador espalhadas pela criação, mas ele também se preocupa com a identidade do criador. Então, para os criacionistas bíblicos, o criador é o Deus da Bíblia. Yahvé, né, Jesus, o Verbo Eterno, enfim. Então eu diria que o modelo criacionista, ele se vale das boas pesquisas feitas pelo pessoal da TDI e outras áreas também. É um modelo também científico, obviamente, mas adota como pressuposto, como base, né, conceitual, a Bíblia, criacionistas bíblicos. Já a TDI procura fazer suas pesquisas e investigações e publicações sem se valer de nenhum livro de tradição religiosa. Eles procuram ficar unicamente ali restritos ao ambiente da pesquisa científica, acadêmica, e por isso possivelmente seja um modelo que tenha mais alcance, inclusive nos meios universitários. Então eu diria que o criacionismo incorpora a TDI, vai além, porque é um modelo teológico científico. A TDI é um modelo mais estrito, né? É mais... neutro, né? Como a gente diz, né? Por causa da academia... Procura mais se valer das ferramentas, não que o criacionismo não faça isso também, né? Mas procura ficar mais ali limitado ao que as pesquisas científicas fornecem de informação. A crítica, às vezes, do criacionismo é porque tem esse esboço religioso, como eles dizem, mas não é esse espectro que a gente vai imaginar, né? Tem que ter um esboço porque a gente passa de dar razão à nossa fé. E o grande interessante que o senhor falou no início, professor, é sobre introdução, né? Sobre o início. E dentro desse arcabouço ideológico que a gente vive hoje, existe também cristãos ou pseudocientistas que se dizem cientistas, que eles tentam argumentar Darwin com a evolução e a Bíblia. E aí, o que o senhor, como o presidente do criacionismo, que entende Gênesis como um livro
literal, um livro a qual a gente pode confiar, a Bíblia sendo inerrante, a Bíblia sem ser falha. O que a gente tem a dizer para os ouvintes que hoje, dentro das universidades, dentro das próprias igrejas, é ensinado a questão de Darwin e a Bíblia, que Deus usou da evolução? O que o senhor tem para aconselhar nesse início de diálogo nosso, os nossos ouvintes que têm esse espectro aí e que estão vivendo isso? Ok, Edward. Só aproveitando aqui, né, fazendo uma pequena divulgação da Sociedade Criacionista Brasileira. Eu sou um dos vice-presidentes lá da sociedade, que já tem mais de 50 anos de atuação no Brasil. Os ouvintes podem ter acesso aí aos conteúdos pelo site scb.org.br. SCB de Sociedade Criacionista Brasileira.org.br. Isso que você acabou de descrever aí na pergunta, Edward, é o que a gente chama de evolução teísta, né? É só um ponto também que ficou lá para trás, eu queria retomar aqui rapidamente. Eles nos acusam os criacionistas de serem defensores de um modelo religioso, teológico, filosófico e não científico, né? Mas se pensarmos bem, o evolucionismo, não agora o teísta, mas o evolucionismo naturalista, né? Ateísta, também acaba sendo um modelo filosófico em certo sentido, porque eles partem da ideia do naturalismo, de que tudo que existe teria surgido simplesmente, né, a partir do nada. Do nada tudo proveio. Então é um modelo naturalista filosófico também, porque você não consegue demonstrar cientificamente que as coisas apareceram a partir do nada. Então estamos no mesmo campo aí, né, o campo da filosofia também. Agora, os evolucionistas teístas, eles tentam misturar as coisas, no fim das contas criam um monstro, né? Tentam juntar teologia, Bíblia, Deus com evolucionismo. Para eles, Deus teria criado a primeira forma de vida, e aí essa forma de vida foi evoluindo, como os evolucionistas clássicos também ensinam, né? Por processos naturais, seleção natural, filtrando ali mutações aleatórias. Só que esse modelo traz graves consequências para o pensamento teológico, porque veja só, se Deus criou a primeira forma de vida, e essa forma de vida foi evoluindo, e vários organismos foram morrendo ao longo do caminho, seleção natural, sobrevivência dos mais fortes, mais bem adaptados, né? Então houve mortes e mortes e mortes até que chegássemos ao primeiro humano evoluído, digamos assim. Logo, Deus seria o autor da morte também. Veja só, a Bíblia, lá nos seus primeiros capítulos, diz que a morte passou a existir por causa do pecado. Então Deus não é o autor da morte, da maldade, da predação, dos espinhos, da doença. Nós entendemos como cristãos bíblicos que tudo isso é resultado do pecado, de uma escolha deliberada e péssima feita por Adão e Eva, nossos primeiros pais. Eu sei, eles também creem que Adão e Eva foram um mito, né? Mas podemos chegar a esse ponto depois. Então, se a morte já existia antes do pecado, e o pecado é algo pertencente a um capítulo ali que é mitológico na Bíblia, o que Jesus veio fazer mesmo, então? Porque ele morreu na cruz, se a gente entende que a morte dele na cruz, e isso está na Bíblia, muito claro, ocorreu para que a raça humana fosse redimida do pecado. Então, você vê que quando se tenta incorporar o evolucionismo no modelo criacionista, criando uma fusão, na verdade você destrói a base da teologia cristã, judaico-cristã, você lança por terra verdades fundamentais. Então, para ser coerente, na verdade, a pessoa só pode ser uma de duas coisas. Ou ela é uma criacionista bíblica e aceita o relato bíblico da criação, como está escrito, como histórico, literal, ou ela abraça o evolucionismo ateu, ateísta, naturalista. Qualquer coisa entre um e outro extremo é realmente uma contradição total, né? Eu te fiz essa pergunta porque em Belo Horizonte, infelizmente, a gente está num seio de uma divisão, vamos dizer assim. As pessoas aqui, e isso é o que eu falo com jovens, que os jovens me reportam, e isso a gente vai ter no dia a dia. Por exemplo, eles falam, mas a gente tem que ser flexível com relação às cosmovisões. O que tem a ver eu acreditar no evolucionismo teísta? O que tem a ver? Por que eu tenho que acreditar na Bíblia sendo literal?
Então isso é muito indagado, porque tem associação, né? Muitos do ABC2, a gente tem pessoas lá sérias que não compactuam com o evoteísmo, mas a grande maioria divulga evoteísmo e eles se divulgam cristãos. Então o que está por trás disso? Está na hora da gente começar a denunciar. Está por trás disso, no meu ponto de vista, uma teologia liberal. Só que na hora deles assumirem que são teólogos liberais, eles não querem assumir, porque parece que se falar que é teólogo liberal, as pessoas vão acordar e vão falar assim, olha, isso aqui não é legal, isso aqui não é um viés bom. Só que o que acontece? E os jovens ficam meio que perdidos nessas visões, professor, achando que é normal. Por exemplo, uma das jovens que me indagou, ela falou assim, mas é normal a gente ter esses pontos de vistas e cada um querer acreditar naquilo que convém. Mas eu falei assim, não é normal. O que está por trás disso é o relativismo. E é por isso que eu queria que o senhor desse ênfase com relação a Gênesis, porque eles começam a questionar Gênesis. Por exemplo, o senhor deu a palestra no TDI, lá no 5º Congresso, que breve, pessoal, vai estar na Rede Super, todo sábado, meio-dia, tem um programa lá, TDI, Aliando os Ponteiros, vai ter a palestra do professor lá para vocês assistirem. E o senhor falou sobre os 6 dias, e o senhor explicou cientificamente os 6 dias. Tem como o senhor retornar isso para a gente? Sim, sem dúvida, né? Olha, Edward, o que você disse é realmente, infelizmente, uma realidade, né? O relativismo pós-moderno, ele tomou conta da sociedade. Então, alguns até usam aquela frase batida, mas totalmente autocontraditória, né? Não existem verdades absolutas. Só que se você perguntar, isso que você falou é uma verdade, a pessoa fica confusa, né? Porque ao afirmar que não existem verdades absolutas, ela está afirmando uma verdade absoluta para ela. Então, o relativismo ele se destrói internamente. No fim das contas, todo mundo tem que adotar uma cosmovisão que tem seus pressupostos, né? Ou são frágeis, ou são sólidos, né? Agora, dizer assim, mas tanto faz se eu adoto uma visão evolucionista teísta ou não. Não é tanto faz, é porque você tem que analisar a lógica da coisa. Se ela se autocontradiz ou se ela contradiz afirmações bíblicas categóricas, por exemplo, Jesus, que é o nosso mestre, né? Que é o intérprete por excelência das Escrituras, que é Deus encarnado. Para mim, é a autoridade suprema, obviamente. João, o discípulo mais íntimo de Jesus, começa seu evangelho fazendo quase que um copy-paste de Gênesis 1, quando ele diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Como é que Moisés começa Gênesis? No princípio, criou Deus. Ou seja, João identifica Jesus com esse Deus criador. E ele diz que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Para nós cristãos, Jesus é o criador. Então, Jesus, que é o criador, disse que Adão e Eva existiram. Ao Jesus defender o casamento heteromonogâmico, ele se reporta, ele faz menção a Gênesis capítulos 1 e 2, para falar de Adão e Eva. Jesus se referiu ao dilúvio de Gênesis, Noé como personagem real, o dilúvio como algo real, tão real que ele vincula a sua segunda vinda literal ao dilúvio literal. Jesus cita Jonas, a história de Jonas, o grande peixe, como sendo literal também. Com quem a gente vai ficar então? Com os cristãos que relativizam a Bíblia, aqui no século XXI, ou com Jesus, com Paulo, com os apóstolos, que consideravam o relato da criação como sendo histórico? Eu não tenho dúvida nenhuma, Edward, eu fico com eles, né? Que são testemunhas oculares, que são inspirados por Deus, e, óbvio, Jesus, que é o próprio Criador. Então, quando a gente olha ali para o Gênesis e o entende como sendo histórico, tudo faz sentido na Bíblia, né? E naquela palestra na TDI, lá na Mackenzie, de fato, eu procurei destacar as evidências de design intencional, design inteligente em cada dia da criação. Na verdade, eu introduzi minha palestra falando sobre elementos ali da língua hebraica, que justificam o entendimento literal de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Por exemplo, a expressão Yom, que é dia, traduzido para dia, né? Foi tarde de manhã, o primeiro dia, segundo dia. Essa expressão Yom, quando vinculada ao número, como primeiro, segundo, terceiro, ela sempre vai ser, ocorre centenas de vezes na Bíblia, ela sempre vai ser relacionada com o dia literal de 24 horas. E a própria repetição da expressão tarde e manhã qualifica aqueles dias como sendo de 24 horas. Então, no primeiro dia, Deus organiza ali a rotação da Terra para que haja dia e noite. No segundo, ele organiza a atmosfera, os gases na proporção exata para que os seres que seriam criados depois pudessem respirar nessa atmosfera. Nós vemos a revelação do Sol, da Lua, das estrelas, esses corpos celestes maravilhosos que
servem para manter a vida aqui, né, no sistema, distância correta do Sol à Terra, a Lua como um regulador, ali, um pêndulo, né, que regula as marés e a rotação da Terra. Aí analisamos a criação dos seres vivos como as plantas, a fotossíntese, que até hoje os seres humanos não conseguem replicar. Analisamos também as criaturas. Não foi possível falar muita coisa, porque senão a palestra teria 7 dias, no mínimo, né? É verdade. Mas ficamos ali em 40 e poucos minutos, né? Então falamos ali sobre alguns seres vivos, como golfinhos e morcegos, por exemplo, que utilizam a ecolocalização, que é um sistema de localização ultra avançado, né? Mas já tem mais de 6 mil anos. Falamos sobre a criação do ser humano, o cérebro, a célula, né? Eu tenho uma pós-graduação em biologia molecular e celular, e quando a gente estuda a célula, a gente fica realmente assim abismado com tanta tecnologia ali dentro, né? Justamente assim, falando do universo, é o que a gente chama tecnicamente do ajuste fino. E esse ajuste fino é interessante para a gente ver, professor, o nível que a gente está vivendo hoje de alienação dos alunos, principalmente quando vai para a universidade, segundo grau. Os professores muitas das vezes não querem trabalhar com evidências ou verdade, porque a gente já tem um dogma do darwinismo, já tem uma religião que é o darwinismo, e essa religião hoje, ela tem palpado a mente das pessoas, e as pessoas não param para questionar. Quando você olha o ajuste fino, não tem como, a senhora falou da Lua, a questão da atmosfera, da maré, o desenho é perfeito, é bem sincronizado, e aí não tem como a gente vir falar de histórias. Não é que a gente é negacionista ou é contra a ciência, porque esses pejorativos que a gente chama na filosofia, né, do ataque do espantalho, quando você não tem que falar com o seu adversário, você tem que falar pejorativo com ele, desqualificar ele. Eles tentam desqualificar coisas que são evidências científicas, que hoje a juventude já não quer mais saber com relação a evoluímos, então me prova sim, faz isso. E a gente tem vivido essa transformação de conhecimento. Só que o que eu fico muito triste é que é igual na igreja primitiva, as seitas, as heresias, nasce da própria igreja. A própria igreja às vezes não quer combater, ou os jovens, elas não querem atentar a uma teologia liberal que muitas das vezes é chamada de evoteísta. Aí não é que eu estou sendo bravo ou radical ou porque é antiético dar nome, não. A gente tem que começar a dar nome e as pessoas têm que começar a se posicionar, porque infelizmente está tendo uma leva de jovens que estão se perdendo, e quando entra na universidade se perde porque eles acham que a Bíblia não tem evidência científica, professor. O Edward, a editora Vida Nova lançou um livro de 1000 páginas, muito bom, sobre evoteísmo. Então nós não temos desculpas assim para não ter uma opinião bem formada com relação a esse assunto, né? Abordagem científica, abordagem teológica. Eu recomendo aqui para vocês, da Vida Nova, o livro Evoteísmo. É do Wolfgang Gruen, né? Do Gruen, não, eu acho que é do Gruen, da teologia sistemática. São vários autores, né? E os organizadores, se eu não me engano, são Gruden. Puxa, agora eu esqueci, acho que o Magrat também, não sei se ele está lá. Enfim, é uma coletânea de vários artigos, de vários textos, e que vale a pena ser analisado isso aí. Em meu canal no YouTube também eu tenho alguns vídeos sobre evoteísmo. Se você colocar no buscador ali a palavra evoteísmo, vai encontrar também alguma coisa assim. Agora, eu lembrei aqui de uma coisa, enquanto você falava sobre, nós queremos evidências, queremos ver o que as pessoas falam sobre isso. Em relação à questão do ajuste fino do universo, eu lembro que li um tempo atrás aí, eu esqueci o nome dele agora, mas era diretor do Departamento de Astronomia de Harvard. Só isso, né? Diretor do Departamento de Astronomia de Harvard. Ele veio com a seguinte coisa, numa entrevista ele falou assim, que ele acredita que o universo deve ter sido criado no laboratório de uma raça super avançada. Ou seja, eles não querem admitir que seja o Deus da Bíblia, mas acabam chegando perto disso ao dizer o seguinte, olha, o universo não pode ter surgido. São tantas constantes finamente ajustadas, tudo tão funcional, tão perfeito, que deve ter sido projetado de alguma forma. Mas como eles já abandonaram a ideia de Deus, eles abraçam então a ideia de uma raça alienígena. Então foram seres superpoderosos que criaram o universo no laboratório. Por quê? Porque o universo não pode ter sido gerado ou surgido a partir do nada ou de um caos. Ele revela ordem desde o começo, propósito, design, então alguém tem que ter feito. Veja como são as coisas, né? Mas aí se eu vou falar uma coisa dessa em
alguma mídia aí secular, alguma revista científica, eu sou taxado de crente, de retrógrado, né? Mas quando o diretor lá do Centro de Astronomia de Harvard diz que o universo foi criado por ETs, é publicado. A opinião dele acaba caindo na mídia, né? Então veja que mesmo aqueles que não creem em Deus acabam estão se dobrando ao fato de que o universo revela, sim, um design intencional. Muito boa. E tem uma coisa que eu vejo nesse parâmetro de entender essa visão, professor, e aí eu vou para um outro aspecto. Por exemplo, você que está passando depressão, você que tem um diagnóstico de câncer, você que está desiludido, quando você começa a entender que esse universo não é fruto de um nada, que você foi criado com um propósito, isso muda a sua cosmovisão com relacionamento ao Criador. Independente da situação que você está passando, você tem um Criador que olha por você. Ele zela por você. Talvez eu não vou te dar a resposta que você quer. Por que eu estou passando isso? Não sei a resposta do seu mal. Mas eu sei que tem um Criador que zela pela micro coisa do universo. E ele vai zelar pela sua vida. O senhor entende por aí também, professor? Perfeitamente, né? Eu mesmo, né, Edward, já fui evolucionista lá na minha juventude e tinha lá minhas dúvidas. Quando eu realmente estudei a sério a Bíblia e descobri que nós fomos criados com um propósito e que o mal não foi criado por Deus, pelo contrário, Deus criou um universo perfeito, mas criou um universo perfeito habitado por seres inteligentes e livres. Então a Bíblia explica a origem do mal, a origem do pecado, né? Como o pecado aconteceu no universo, e mais do que isso, fala como Deus vai resolver tudo isso. Se eu sou capaz de crer que Deus criou a vida na Terra em 6 dias literais de 24 horas, se eu sou capaz de crer que Deus criou o universo com o seu poder, eu também creio que ele vai recriar um dia esse universo, que ele tem o poder para fazer, para recriar a Terra, para devolver as condições edênicas ao planeta. Eu tenho fé nisso, por quê? Porque eu tenho evidências lá do passado. E ao longo da história eu também vejo arqueologia bíblica e outras evidências que me dão a certeza de que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Eu posso acreditar no relato e aceitar pela fé o grande spoiler que a Bíblia traz, que é a volta de Jesus, a criação da nova terra e o fim do mal e do pecado. Então, quando a gente entende isso e passa a crer nisso, sem dúvida que as peças se encaixam, que a vida ela cobra sentido, ela tem sentido, né? E mesmo que eu esteja sofrendo nesse momento, eu sei que isso é algo passageiro, que um dia Deus porá fim a tudo isso, porque Ele tem o poder para isso. Em Apocalipse está escrito, né? Não haverá choro, não haverá dor, vai ser exatamente uma nova cidade, uma nova terra, e com Jesus sendo o governador, né? Sendo o rei. E é aí que eu quero ver, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará que somente Amém. Jesus é o Senhor. Professor, onde que o senhor vê, e que o senhor pode ajudar os estudantes, os ouvintes que param para nos assistir, onde que teve essa divisão assim, entre ciência e fé, essa ruptura aí nos seus estudos, que o senhor fez as suas pesquisas, e por que o senhor acha que é uma coisa planejada, é uma coisa já de muito tempo, desde a década de 70, que tem essa ruptura entre ciência e fé? É curioso, né, Edward? Porque a ciência, ela nasce, né, a compreensão da ciência nasce num contexto cristão, protestante, né? Se você analisar a história dos chamados pais da ciência, dos precursores da ciência, Isaac Newton, Galileu, Copérnico, Kepler, Blaise Pascal, eram todos cristãos, né? A maioria, pelo menos, eram cristãos e criam na Bíblia. Eu tenho em casa um livro muito interessante com o título Estudos sobre Daniel e Apocalipse. O autor é ninguém menos do que Sir Isaac Newton. Isaac Newton, né, o grande cientista, para mim um dos maiores, se não o maior cientista de todos os tempos. Quando você lê esse livro, você vê que ele tinha uma compreensão das profecias fantástica e cria na autoridade dos profetas bíblicos. Então, quem disse que ciência e religião, ou ciência e teologia bíblica, não estão de acordo, né? Na verdade, eu entendo o seguinte, que quando há um desacordo, é porque ou a pessoa não está compreendendo corretamente a Bíblia, não tem uma hermenêutica adequada, né? Não está fazendo uma exegese adequada, ou então ela não está compreendendo bem a ciência. Porque o que é a ciência? É uma ferramenta, ela foi criada por Deus, né? Eu diria assim que é uma caixa de ferramentas que Deus criou para que nós usássemos e entendêssemos o mundo que nos rodeia. Era assim que os primeiros cientistas viam a ciência. Darwinismo, evolucionismo, não é
sinônimo de ciência? É uma visão de mundo, é um modelo conceitual. Essa ideia de que todas as formas de vida se originaram de um ancestral comum não é científica, ela é uma pressuposição filosófica. Ciência é basicamente matemática, né? Você pode fazer experimentações, você pode fazer previsões que se demonstram verdadeiras. Essa ciência, vamos chamar assim, galileana ou newtoniana, ela está perfeitamente de acordo com a Bíblia. Mas depois disso veio lá o iluminismo, né, com suas ideias antropocêntricas, o homem é o centro, a razão humana é o centro, crítica a toda e qualquer ideia, inclusive a Bíblia foi colocada também ali sob a crítica, né? E a partir de lá, do modernismo, nasce depois o pós-modernismo, com a crítica a tudo mais, né? Não existe mais metanarrativas, não existe mais grandes entendimentos sobre a realidade, cada um tem suas ideias, cada um tem sua compreensão, e cada um tem sua verdade, entre aspas. Todo esse processo aí acabou fazendo com que as pessoas tivessem uma compreensão equivocada de que Bíblia e ciência estão em polos opostos, e de que tanto faz aquilo que eu aceito, creio, ensino, desde que eu esteja contente com isso, né? Não é verdade. Quando você analisa a Bíblia e a compara com as descobertas verdadeiramente científicas, como, por exemplo, aqui no meu livro História da Vida, que eu quero recomendar para os nossos amigos ouvintes, foi o primeiro livro que eu publiquei pela Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, sobre criacionismo, tem um capítulo em que eu falo sobre as antecipações científicas na Bíblia. Olha que interessante. Por exemplo, na Bíblia já está escrito há muitos séculos, milênios até, que diz lá em Jó que Deus suspende a terra sobre o nada. No tempo em que Moisés escreveu isso, ele estudou nas faculdades do Egito, vamos dizer assim, eles ensinavam que a terra era plana e apoiada sobre colunas. Aí Moisés vem e diz que a terra está flutuando no nada, hoje a gente chama de espaço, ou vácuo sideral, é algo realmente tremendamente à frente de seu tempo. A Bíblia já falava sobre regras de asepsia, de sanitarismo, lá nos tempos de Moisés. No Egito, a população vivia 40, 50 anos ali, quando muito, e quando o povo de Deus sai para o deserto e caminha para Canaã, no Salmo, Davi vai dizer o seguinte, que o tempo de vida do meu povo é de 70, 80 anos, e depois disso vem a fase da canseira, do enfado, enfim, né? O que aconteceu ali? Abandonaram aquela medicina mística, se é que eu posso chamar de medicina, né? O curandeirismo do Egito, e passaram a adotar a medicina preventiva de Deus, uso da água, alimentação correta, o maná, exercício físico, descanso. Eles tinham lá os momentos em que a nuvem parava, eles descansavam, né? Eles reservavam um dia na semana para descansar também. Tudo isso faz parte de um pacote que a gente chama de remédios da natureza, e funciona. Como eles sabiam disso? E engraçado, só te interromper um minutinho, professor, aí só completo o raciocínio. Eu estou fazendo um estudo de Levítico e todas as leis sanitárias, tudo que está lá em Levítico, principalmente até a carne de porco, a forma de não poder comer por causa de doença, tudo era uma questão preventiva de uma saúde. Que hoje é básico, né? A gente tem um banheiro, mas na época, na própria lei de Levítico, você tinha que poder usar longe, enterrar. Professor? E ele deu um probleminha. Tem que reiniciar aqui. Mas como o professor estava falando, pessoal, tem muita gente participando. Eu só vou comunicar com ele aqui que travou. Travou. Aí ele reinicia. Como estava falando, em Levítico, né, tem todas essas leis, tem todos esses preparos do Senhor, a qual Deus, ele de certo modo, ele vem nos alcançando, né, vamos dizer assim. E só vou esperar a reconexão com ele aqui, enquanto a Michelle está tentando reconectar com ele ali, então mandar um novo link. A gente vai estar falando essa pausa. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho com os ouvintes, deixa eu falar com eles aqui. Boa tarde, a paz, eu sou Wesley da Lagoa, estou trabalhando com adolescentes na igreja. O assunto design inteligente, tem uma de estudo para que eu possa estudar. Você pode entrar, Wesley, no site do TDI, a Teoria do Design Inteligente. Lá você vai ter muitas palestras e se você precisar também... Depois você me chama lá no Ed Bússola, no meu Instagram, eu te passo alguns materiais. Lá tem alguns materiais também que você pode estar aplicando com eles na igreja. Se quiser convidar a Bússola também para estar com os adolescentes, a gente vai aí, 0800. Tá joia? Boa tarde. Se foi os ETs que criou tudo, quem criou os ETs? Se alguém criou os ETs, quem criou este alguém? E aí cai na mesma questão. Deus criou tudo e só quem
sempre existiu, pode criar todas as coisas, ponto final. Eu também concordo com isso, viu, Luiz Antônio? Deus criou tudo, e o grande problema é que a gente tem esse ceticismo, né? Desde a década de 80. Já voltou já, professor? Ah, tá comigo? Deixa eu só passar aqui. Só um minutinho, peraí. O grande problema é que as pessoas elas têm esse preconceito, né, com relação à palavra Deus, né, ou a pessoa Deus. Esse que é o grande problema. Aí passei para ele já. Vamos mais uma. Deixa eu ver aqui, boa tarde a todos vocês, o programa Bússola do Mundo, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vocês, o Silas Correia, o taxista. Ei Silas, boa tarde, que sempre escutando, tem muito tempo que eu não mando um alô para vocês, muito obrigado, o programa sempre uma grande bênção nas nossas vidas, a gente que agradece, Silas, compartilha conosco aí. Professor, tá me ouvindo? Sim, estou. Ótimo, voltamos. Eu estava falando algumas participações aqui dos ouvintes e a gente tinha terminado com relação a essa questão de duvidar da existência, né? Aí o senhor pode continuar aí. Vocês chegaram a ouvir o que eu falei sobre Abraão e a circuncisão no 8º dia? Não, o senhor pode voltar nesse ponto aí. Tá. Que eu tinha falado de Levítico, vamos lá, só para os ouvintes não ficarem perdidos. A gente tinha falado de Levítico, das leis de sanidade, de santidade, as leis a qual Deus ele preserva o ser humano. Aí o senhor pode voltar aí no ponto de Abraão. Eu até mencionei, né, que eu citei lá na minha palestra, na TDI, um parágrafo do livro do Adalto Lourenço, nosso amigo, né, saudoso irmão Adalto, em que ele fala justamente sobre essas leis sanitárias de Levítico e outras, que hoje são realmente comprovadas por várias pesquisas científicas, né? E aí eu mencionei o seguinte, olha, no meu livro aqui, História da Vida, que foi o primeiro livro que eu publiquei pela CPB, Casa Publicadora Brasileira, eu considero uma boa introdução ao criacionismo, né? Tem um capítulo em que eu falo sobre as antecipações científicas na Bíblia. E uma delas, né, que eu acabei falando aqui, eu acho que caiu a transmissão nesse momento, é a circuncisão no 8º dia. Deus, ele orienta Abraão para circuncidar os meninos no 8º dia. E se Abraão tivesse perguntado por que nesse dia, ele teria dificuldades para compreender, porque ele não tinha pré-requisitos para isso. Hoje a gente sabe que entre ali o 2º, 5º, 6º dias de vida de um bebezinho, uma substância chamada protrombina, que juntamente com a vitamina K promove a coagulação do sangue, ela está em níveis baixos da circulação. No 8º dia, ela se eleva a 110%, mais do que no restante da vida. Eu tenho aqui no livro os artigos científicos que fundamentam isso, né? Então, do ponto de vista da coagulação do sangue, o 8º dia é justamente o melhor, uma vez que você não tinha lá os recursos da medicina moderna, medicamentos, nada, né? É o melhor dia para fazer uma cirurgia realmente ali, né? Então, Deus sempre sabe o que faz, né? Abraão não questionou por quê? Porque Abraão era amigo de Deus, ele sabia que Deus sabe o que é melhor sempre, né? Fora uma aliança, né? O símbolo, fora o símbolo da aliança, né? De uma aliança eterna, de um povo, de uma nação, de uma geração. Sem dúvida. E isso, quando a gente estuda isso, professor, por isso que é bom, ouvintes, a gente entender sobre como que a ciência nunca nunca foi contra a Bíblia, como a Bíblia, Deus, ele é criador da ciência, Deus, ele faz as coisas de tal forma que isso dá pra gente, como cristão, uma segurança de entender que esses detalhes, e rico em detalhes, é o nosso Deus. E nas nossas orações, na nossa vida devocional, então os seus detalhes de vida também pode estar na presença de Deus. E aí te dá segurança de entender que não é o acaso, e isso hoje na nossa geração tem sido uma chave de vitória, porque as pessoas elas estão perdendo o sentido da vida, elas não estão sabendo para onde vão, o que são, muitos têm dado aí, tá no Setembro Amarelo, sobre o autoextermínio, porque não tem uma identidade, e as ideologias políticas, progressistas, elas vêm atacando a identidade do ser humano. O que é o ser humano? Aí uns vão falar que o ser humano é até animal, você pode ser até um pônei se você se sentir um pônei. E não vai se sentir um pônei, porque os seus DNAs, o que está dentro de você, não permite você ser um pônei. Igual existe cromossomo XX e XY, o resto é escolha. E é isso que é a importância, né, professor, da gente entender a Bíblia com a ciência e entender o criacionismo? Sem dúvida, né? E entender que o plano de Deus sempre é o melhor. Tudo aquilo que Deus projetou para o ser humano, e a gente vê esse projeto original lá em Gênesis capítulos 1 e 2,
porque no 3 vem a triste história do pecado e depois o restante da Bíblia é Deus buscando salvar a humanidade que se afasta cada vez mais, né? O projeto original de Deus para a nossa alimentação, para os nossos relacionamentos, enfim, para a nossa vida de forma completa, ele está presente na Bíblia. E o curioso, Edward, é que quando a gente coloca em prática, a gente procura viver isso com a ajuda de Deus, as coisas dão certo, né? As coisas funcionam, vem mais saúde, vem mais estabilidade emocional, vem mais bênção na família, nos relacionamentos, menos doença, menos falta de sentido para viver. Enfim, se a Bíblia é um livro de seres humanos, eu não consigo entender como funciona tão bem em todos os aspectos da nossa vida. Por isso que eu consigo entender que eu creio que a Bíblia realmente é a palavra de Deus que nos foi dada de presente pelo Criador. E é muito boa colocação, porque dessa forma que o senhor está falando também, fica claro para a gente, se as pessoas pensarem um pouco, vão começar a entender. Então tá, se a Bíblia ela é a palavra de Deus, então ela não foi adulterada, ela não foi manchada, porque as coisas, elas dentro da evidência se mostra eficaz. E um livro histórico milenar que se mostra eficaz. É um livro que de fato muda a vida. É um livro que, se você for na penitenciária, é um livro que transforma o ser humano. Nenhum livro, outro livro de Marx, de Freud, de quem que você quiser, não vai lá, manda o cara ler, não vai mudar a vida dele. Agora, se você mandar ele ler as escrituras, ele sai de lá renovado. E, Eduardo, além de nós termos esse grande argumento que é o poder transformador de vidas, nós temos também argumentos materiais, né? A Bíblia já foi comprovada, né? Mais de 40 personagens e lugares da Bíblia já foram comprovados pela pá dos arqueólogos, né? Por exemplo, por muito tempo os críticos diziam que Davi, se existiu, nunca tinha sido rei. Neste momento, lá em Israel, estão escavando o palácio do rei Davi. O anel de Jezabel foi descoberto, tanque de Siloé, os lugares que Jesus ali, onde ele esteve, protagonizou histórias, né? A própria Babilônia, né? A própria cidade, Babilônia. Os muros. Exatamente. E eu até convido aqui os nossos queridos ouvintes a visitarem um dia o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, ali no campus Engenheiro Coelho. Lá o Dr. Rodrigo Silva, né, é um dos curadores do museu. Ali tem um tijolo original da Babilônia, que foi trazido de lá, com o nome Nabucodonosor. Então, eles existiram, isso tudo é fato. E se alguém pensa que a Bíblia foi adulterada com o tempo, pelas cópias, é só pesquisar um pouco sobre os manuscritos do Mar Morto. Eles comprovaram que o texto bíblico foi preservado e chegou até nós a mensagem intacta. Então não há por que duvidar de que a Bíblia seja a palavra de Deus e que ela tenha sido realmente preservada ao longo dos séculos. Como o Luiz Antônio diz aqui, né? A palavra de Deus foi atacada pelos piores impérios e todos passaram. E a palavra de Deus continua intacta exatamente porque Deus zela por ela. Alguém disse que a Bíblia é uma bigorna que tem desgastado muitos martelos. É verdade. E durante a história da igreja não devia ser nem de capa preta, devia ser vermelha, porque custou sangue de muita gente. Exato. Professor, para dando continuidade, a gente está quase caminhando para o final, o que o senhor orienta aos jovens que estão começando na universidade ou têm pretensão de entrar na universidade, está no 2º grau, tem conflito com a biologia, tem conflito com a física, o que o senhor orienta eles com relação a guardar sua fé e entender as escrituras? Olha, Edward, eu diria o seguinte para os nossos queridos jovens que vão enfrentar esse universo acadêmico, nesse mundo cético, né, descrente, que atendessem ao desafio proposto lá em 1 Pedro 3,15, que diz assim: estejam preparados para dar a razão da esperança que há em vocês, mas façam isso com mansidão. Note que o verso ali, bíblico, conecta razão com esperança ou com fé. Então, mais uma vez, quem disse que a fé não tem que ser racional, né? Mas estar preparado para dar a razão envolve estudo, leitura, preparo. Não vá para o ambiente acadêmico despreparado. Eu diria que um pré-universitário, além de ler muito sobre os conteúdos que vão cair no vestibular, ele precisa também fazer da Bíblia o seu livro de cabeceira. Foi assim que eu sobrevivi, né? Eu passei para o vestibular de jornalismo na Federal de Santa Catarina quando era recém-convertido. Eu fui batizado nas águas em dezembro de 91 e no início de 92 eu estava me matriculando no curso de jornalismo, ou sendo aprovado no curso de jornalismo da Federal de Santa Catarina. Mas graças a Deus, Edward, eu já tinha lido muita coisa, porque para eu entender o criacionismo eu tive que ler muitos livros. Foram 3 anos de muita pesquisa, porque eu sempre fui
leitor de autores evolucionistas, ateus, como Carl Sagan, Stephen Hawking, conhecia a obra de Charles Darwin. Então, eu tive que passar por uma transformação realmente com muito estudo e muita leitura. E essas leituras me ajudaram muito na faculdade. Embora jornalismo não seja um curso que enfrenta grandes questões como na biologia, na geologia, mas enfrenta também questões ideológicas, né, enfim. As narrativas hoje, por exemplo, no curso de jornalismo, é praticamente todas engessadas ao ceticismo e o niilismo. Hoje é praticamente isso, o marxismo, a dialética marxista no curso de jornalismo é a grade curricular master deles. Sem dúvida, né? Então, o que acontece? É importante que esses jovens tenham pelo menos contato com bons livros que apresentam um outro tipo de visão. Por quê? Mesmo que ele se depare depois com outras ideias, um professor de repente apresente um conceito estranho na sala, ele pode até não conhecer muito o assunto, mas ele sabe que existem fontes que trabalham esse assunto de outra forma. Então eu diria o seguinte, lá no meu, faço aqui um convite, né? Eu tenho um blog já faz quase 20 anos que ele está no ar, que é o criacionismo.com.br. E tem um bannerzinho lateral ali no lado direito que diz assim: livros que todo jovem cristão, alguma coisa assim, ou universitário, deveria ler antes de ir para a faculdade. Então eu tenho uma lista ali de livros apologéticos, muito bons, de várias editoras, e se o jovem lesse pelo menos uns 5 ou 10 daqueles ali, eu diria que ele já iria minimamente preparado, municiado, né? Vamos colocar assim na linguagem de batalha, como o William Craig, né? Tem aquele livro Em Guarda, né? Muito bom também. Embora o Craig seja um evoteísta, né? Ele, agora o pós-doutorado dele, ele divulgou aí, tá em inglês, né? Um Adão histórico, né? E tem gente que, assim, eu já ouvi os argumentos falar, não, mas considera ele como filósofo, não como teólogo e tal. Mas aí, assim, acaba que o cara, no final, ele acabou escolhendo um lado que é bem ruim, né? Eu diria assim, aproveita o que ele fala sobre ressurreição de Cristo, que é a especialidade dele, né? E deixa para lá o que ele fala sobre evolução e sobre que ele se tornou, ele declarou realmente ser um evolucionista teísta, né? Mas enfim, aquela ideia do em guarda. Nós estamos numa batalha, não estamos aqui numa colônia de férias, né? Estamos numa batalha. E nessa batalha temos que estar preparados. Então o preparo envolve andar umas 2, 3, 4 milhas a mais do que os outros estudantes. E aí você vai com certeza ser não só vitorioso, mas como vai poder também testemunhar num ambiente acadêmico com respeito. O texto diz, faça isso com mansidão, com respeito, com propriedade, e passará ali deixando um rastro de luz. É isso que Jesus espera de nós. Isso é muito boa colocação, professor. Voltando lá no início do nosso programa, só para ver se o senhor consegue fazer uma enxugada para a gente, 6 dias literais de verdade, professor? Ou esse on aí dá para dar uma trabalhada nele? O que o senhor pensa? Não dá. Veja, linguisticamente não tem como. Se você for para o hebraico, você vai ver que o Yom, ligado ao numeral, ele representa um dia literal de 24 horas. Se você for também para o aspecto mais científico, veja só, em um dia, Deus cria as plantas. E no outro dia, apenas, ele vai fazer a revelação ali da luz solar, né, ou melhor dizendo, volta aqui. Num dia ele cria as plantas. No outro dia, ele vai criar os animais alados. Muitas dessas plantas dependem de polinizadores, como as abelhas, os beija-flores, né? Imagine se fosse assim, num dia, Deus cria as plantas, e aí 1000 anos depois, como alguns pensam, né? Ele vai criar os polinizadores. Muitas espécies de plantas sequer teriam chegado até hoje, se extinguiriam, né? Pensa, 500 anos de luz no planeta e 500 anos de trevas, se fossem 1000 anos, né? Com tarde e manhã, enfim. Não faz sentido, as coisas não se encaixam, né? Outra coisa, né? Os judeus, os adventistas, enfim, respeitam o sábado como dia de repouso. Esse descanso sabático que os judeus trazem já há milênios não faria sentido nenhum se o relato da criação não fosse literal, porque no 7º dia ali Deus descansa no relato do Gênesis. Então, repito, se você não aceita aquele relato como histórico, literal, toda a teologia bíblica vai desabando, vai desmoronando. Se eu não creio que houve uma árvore da vida lá em Gênesis, que nossos pais perderam, por que eu vou crer que a árvore da vida que aparece no Apocalipse é real? É só metáfora? É só para iludir os que leem o texto, né? Então, Edward, realmente, né? Se você é um cristão bíblico que crê no poder de Deus, enfim, você tem que aceitar o relato como está ali escrito, né?
lembrando que é um relato que se refere à criação da vida na Terra. Nós não temos ali o relato da criação do universo em Gênesis. Nós vamos ter esse relato em outros textos, como Hebreus, capítulo 1, por exemplo, né, e Jó também. Ali a referência é a criação da vida no nosso planeta, da perspectiva de um observador ali, como Moisés estava vendo tudo, né, em visão, enfim. Então, é importante também ter esse detalhe em consideração. Mas sair da literalidade, historicidade do texto, é violar uma série de regras de linguística, lógicas internas da Bíblia e, repito, né, deixar de lado o testemunho de outros autores bíblicos inspirados e do próprio Cristo. E no TDI também o pessoal vai ter o privilégio depois de assistir aqui na Rede Super, que a gente está transmitindo todo o congresso. A Rede Super tem um programa agora, pessoal, meio-dia, todo sábado, Alinhando Ponteiro, da pastora Ângela, está passando lá o TDI, todas as palestras. O Rodrigo Silva, ele deu uma palestra sobre essa questão de Gênesis ser plágio ou não, onde ele faz uma defesa apologética sensacional sobre essa questão da historicidade. Mas, professor, só para te apertar um pouquinho, mas a aparente contradição entre Gênesis 1 e 2, as ordens da criação, isso não te dá uma evidência, não? Olha, Eduardo, eu não vejo contradição. Na verdade, eu vejo um autor muito inteligente, não só isso, mas inspirado por Deus, que no capítulo 1 faz um relato geral. Ele vai ali dia 1º, dia 2º, 3º, que Deus fez, chega no 6º dia, Deus criou os animais e criou Adão e Eva. Aí no capítulo 2, ele retoma a narrativa, só que focalizando o capítulo 6. É como se ele desse um zoom no dia 6º, né? Ele dá um zoom no 6º dia para falar especificamente da criação do homem e da mulher. Porque o homem e a mulher são a coroa da criação. O homem e a mulher não são animais racionais, como dizem os magnudez, né? Nós cremos que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então o capítulo 2 parece uma quebra da narrativa, mas na verdade não é. É o autor retomando um aspecto do capítulo 1, dando mais visibilidade, mais detalhamento à criação do ser humano. É basicamente isso, né? Muito boa. Porque eu fiz essa contradição dessa pegadinha, porque é o que as pessoas fazem no senso comum, né? É tentar descredibilizar a Bíblia com relação a essa questão, e a ótica é aquilo que o senhor acabou de defender, né? É uma ótica geral e a ótica especial, que é a criação. Professor, a gente já está caminhando já para o final, faltando 2 minutos, só quer deixar o seu contato. Gente, segue o professor lá no YouTube, eu acompanho ele em algumas palestras, principalmente as antigas, que ele não usava boina, tem umas palestras lá muito boas. Muitos temas, tem uns temas que eu estava assistindo essa semana, professor, sobre, bem curtinho, de 2, 3 minutos, que o senhor faz uma temática, tem temática sobre depressão, ansiedade, é um canal muito rico que vai te acrescentar muito. Mas, professor, deixa suas considerações finais e os seus contatos. Ok. Bom, primeiramente, Eduardo, obrigado aí pelo convite, tá? Deus abençoe muito aí vocês, o programa de vocês, levando muita luz e especialmente aí a compreensão do que é realmente o design inteligente, né? O criador. Você falou aí de uns vídeos em que eu falo sobre saúde emocional. De fato, em 2018 eu publiquei um livro chamado O Poder da Esperança. Ele foi distribuído gratuitamente em todo o Brasil e até em outros países também. Talvez alguns ouvintes aí vão se lembrar, talvez tenham em casa esse livro, né? E existe um site também, que é o poderdesperança.com.br. O livro está em PDF gratuito lá. Fala sobre depressão, ansiedade, estresse, essas coisas que quase ninguém experimenta, né? Eu escrevi com um psicólogo espanhol. E tem outros livros também publicados pela CPB, né, Casa Publicadora Brasileira. O site é cpb.com.br. Tem o canal no YouTube, já que o tema aqui é criacionismo. Toda semana eu gravo um vídeo com a doutora Maura Brandão, que é uma bióloga e doutora em ciências. É um quadro chamado Observatório das Origens. Então quero convidar os amigos a acompanharem no meu canal no YouTube. É o meu nome, Michelson Borges. Tem lá a playlist Observatório das Origens. Toda semana um vídeo sobre criacionismo. Tem o meu Instagram também, Michelson Borges. Twitter, por enquanto, não ainda, mais, né? Mas já tenho 15 anos ali o uso do Twitter. Agora entrei no Threads também, ali do Instagram. Enfim, você me encontra fácil aí nas redes sociais. E será um prazer ter você ali acompanhando esses conteúdos. Eu que agradeço, professor. Guardo as próximas vezes que o senhor vai estar participando com a gente. Outros temas a gente vai estar te solicitando pelo seu conhecimento, pelo que o senhor tem dedicado. Deus abençoe a sua caminhada. Muito obrigado pela sua participação. A todos os ouvintes, meio-dia, sábado, na Rede Super, Alinhando os Ponteiros TDI.
tem mais uma palestra lá, inédita para você acompanhar, toda quinta-feira. Eu espero vocês às 19h30 na Escola da Bíblia hoje. O tema vai ser Ideologias e a Teoria do Espiral. Eu mesmo vou estar lá pregando. Quem quiser me dar um abraço, é só chegar lá até às 19h30. Um abraço. Ed Bússola, o Instagram. Fui! Rádio Super FM.